Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso treinamento de Célula Kids que teremos pelo DNTC. Nós temos uma convidada especial aqui conosco, a coordenadora da 5ª Região, a Luciane. Seja muito bem-vinda, Luciane, em nosso meio. Boa tarde, Elaine. Boa tarde a todos que estão aqui conosco participando dessa capacitação. Para mim é um grande prazer estar aqui participando desse momento e compartilhar um pouquinho da minha experiência e daquilo que eu tenho vivido com Célula Kids. Isso é muito bom. Vamos lá. Vamos estar orando, vamos abençoar esse curso, né, esse treinamento que nós vamos ter. E depois nós vamos ver a parte teórica e a parte prática. Vocês vão ver a parte prática, não percam aí, tá bom? Vamos estar orando? Senhor, obrigado, ó Pai, por cada pessoa que está neste momento conosco, ó Pai. Ó Deus querido, que o Senhor possa capacitá-los cada vez mais e mais, ó Deus. Que este curso, que esse treinamento, ó Pai, possa ser bênção para a vida de cada igreja, para a vida, Senhor, de cada pessoa que estará usufruindo deste treinamento. Ó Pai querido, que o Senhor, nesta tarde, possa estar nos conduzindo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Obrigado pelos ministérios com crianças que aqui estão, pelas lideranças que aqui estão, pelos professores e professoras, ó Pai, pelos aqueles interessados em Célula Kids, ó Deus. Que o Senhor coloque sua mão poderosa sobre cada um e cada uma, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer um bate-papo agora. Vamos lá. Vamos. Por que Célula Kids? Célula Kids. Eu tenho pensado bastante sobre isso, Elaine, e assim, já trabalhei com realidades diferentes, já trabalhei com comunidades onde a gente não conhecia os pais das crianças, então as crianças iam sozinhas à igreja, e a gente precisava trabalhar muitas coisas com essas crianças. E hoje a gente trabalha numa comunidade onde a maior parte das crianças que nós recebemos, a família está na igreja. E, na minha visão, eu imaginei que fosse mais fácil trabalhar com as crianças onde a família está presente. E a gente tem visto que não é bem assim, né? Há uma necessidade de discipular essas crianças, de acompanhar essas crianças mais de perto. É um acompanhamento que, na escola dominical ou no culto infantil, nós não conseguimos fazer, mas que a célula permite. Essa proximidade das crianças. Então, eu tenho visto, né, uma urgência, né, de acompanhar melhor essas crianças. É claro que também nós recebemos crianças aqui que nós ainda não conhecemos as famílias, são visitantes, ainda nem vão à igreja, mas frequentam a célula, né? Então, a gente tem esses dois lados, né? As crianças que não frequentam a igreja, mas também temos crianças da igreja que estão na célula. E a gente sente essa necessidade de proximidade, de ensino, de vida, né? É o ensino da palavra, mas também o ensino de vida e de discipulado dessas crianças. Eu sei que existem muitos materiais que falam do discipulado feito pelos pais, mas nós entendemos que, como ministério infantil, há a nossa parte também que pode ser feita. Você está falando de célula, então vamos lá. O que é uma célula? O que é uma célula Kids? Porque a gente está falando de célula Kids, né? Então, o que é uma célula Kids ou uma célula de crianças? É um grupo pequeno, é uma reunião que acontece. A ideia de grupos pequenos, vocês vão ver os vídeos aí que nós fizemos, alguns que conseguimos fazer. O nosso grupo está aumentando bem, não está tão pequeno mais. Mas é um grupo pequeno de compartilhamento de vida, de palavra, de testemunho. É uma forma de nós nos conectarmos ainda mais com essas crianças. Então, é uma reunião diferente, é um encontro diferente de comunhão, de compartilhamento de vida e de palavra.
Boa, eu ia perguntar exatamente isso. O que não é uma célula? O que não é uma célula? Um estudo bíblico, né? Um momento só de brincadeiras. Brincadeiras fazem parte, porque onde tem criança tem brincadeira. Uhum. Né? Não é uma reunião de brincadeira, de descontração, não é uma hora para você ministrar a palavra e ter atividade de desenho, de pintura. Pode ser uma dinâmica, mas não é esse o propósito. Então, isso não é célula. Nós não podemos confundir célula com culto, com escola dominical ou com diversão em si. Né? Tá. Não sei se eu estou respondendo bem. Tá direitinho. Você falou que a célula que vocês estão fazendo, ela já cresceu muito. Essa célula tem que ser multiplicada, né? Porque quando a gente fala que a célula é dividida, é complicado, porque a gente não se divide, a gente multiplica, né? Sim. Então, assim, qual é o ponto exato de fazer multiplicação da célula? Para se multiplicar uma célula, primeiro você tem que ter liderança. Né? Você não vai fazer isso sem ter uma liderança preparada, né, capacitada, que ame esse ministério para fazer isso. Então, nós começamos e nós não imaginamos que fosse crescer tão rápido como tem crescido a nossa célula. Algumas crianças que já se tornaram adolescentes já foram para a célula dos adolescentes. Então, por isso que o nosso número ainda não está maior. Mas, sem uma liderança, eu não aconselho nenhuma multiplicação da célula. É melhor a gente se adaptar com o número que você tem, tendo uma liderança boa e preparada para isso, do que você só falar assim, deu tal número, já multiplica. Se você não tiver uma multiplicação primeiro de líderes, não tem como você multiplicar células. Tá, você falou de líderes, então eu vou entrar nessa parte, tá? Quem pode liderar a célula de crianças? Uma criança, um adulto, uma adulta? Quem pode liderar? Pessoa que é professora ou professora de escola dominical? Quem que pode liderar essa célula? E também já vou embutir aí no outro, qual é o preparo para essa liderança? Certo. Olha, não só onde eu estou, que graças a Deus, onde nós estamos, temos pessoas bem comprometidas com o ministério, mas é uma realidade de vários lugares. Às vezes nós temos pessoas nas comunidades, nas igrejas, que são professores capacitados, já trabalham com isso, né? É a sua profissão ser professor, mas na igreja não exerce isso como ministério. Uhum. Né? Eu quero honrar aqui a vida da pessoa que trabalha conosco aqui na liderança da célula. Ela, de formação, ela é uma enfermeira, ela não é professora, ela é enfermeira, ela trabalha numa penitenciária de segurança máxima que tem aqui perto. Então, é o trabalho dela, mas na igreja, o ministério dela é crianças. E quando foi feito o convite a ela para participar, para exercer essa liderança, é justamente porque ela tem algumas coisas que é importante, eu acho que em toda a liderança de célula. Primeiro, comprometimento com o ministério com crianças. Ela ama essas crianças, ela tem um envolvimento, um relacionamento. É impossível você fazer célula se você não quer se relacionar com crianças. Com Aqui certeza. não é uma sala de aula, você vem, você dá a sua aula e vai embora, cada um. Não. A célula, né, a liderança da célula, ela continua, fora o período de célula de 1 hora que nós fazemos, isso continua em outros momentos. Você vai se encontrar com essas crianças na rua, você vai conhecer a família dessas crianças, porque algumas a gente não conhece, então você vai procurar conhecer, você vai conversar, ouvir essas crianças, e elas têm muita coisa para dizer.
Então, se a gente chega numa célula com uma postura de aula, você não vai querer ser interrompido, você não vai querer que a criança participe dessa conversa, porque você tem um programa a seguir. Quando você tem essa visão de célula, você vai querer ouvir e você vai permitir que a criança fale, que a criança compartilhe. Isso gera um maior vínculo, né, da liderança com as crianças. Então, o líder, ele tem que ter esse coração voltado, né, para a missão, para o trabalho com crianças. Ele tem que amar e se relacionar com crianças. Né? Não é todo mundo que tem esse dom mesmo, essa habilidade de se relacionar com a criança, de ouvir e ter essa troca, né? Esse diálogo. Né? E essa liderança, ela precisa de apoio. Né? Eu conheço pessoas que têm muita vontade de exercer o ministério, mas não têm um apoio. Né? Então, nós, como liderança na igreja, a gente procura dar apoio, né, às células, aos líderes, às pessoas que estão à frente. Então, eu vejo que, se não é um chamado genuíno de Deus na vida dessa pessoa, ela vai começar e vai desistir. E mesmo quando tem um chamado, se não tem um apoio, isso vai se enfraquecendo, vai desanimando. Então, é importante esse apoio. Então, a prioridade, né? Acho que falei tanta coisa, mas a prioridade é amar, né? Se relacionar com essas crianças. Precisa ser alguém assim, porque as crianças, de maneira geral, né? Não sei, acho que todo mundo que trabalha com crianças aí deve estar percebendo. As crianças estão carentes de atenção, de conversa, né? Muitas vezes a conversa das crianças está aqui, ó, né? Toma o celular, fica no celular, fica na TV. Então, precisa, né, disso aí. E você falou que ela é uma enfermeira, né? A responsável ali pela célula aí da sua igreja, né? Da igreja onde você está. E vamos falar um pouquinho de liderança. Ela não poderia ser itinerante? Não poderia existir um rodízio de liderança? Que aí eu não sobrecarregaria aquela pessoa. Ou não, isso não acontece. Por que não, se não existe esse rodízio, por que não acontecer esse rodízio? Olha, o rodízio, ele vai tirar um pouco o foco do que é o objetivo da célula, que é o relacionamento. Ah, eles não poderiam se relacionar com mais pessoas? Sim, mas é importante, até isso é importante até eu destacar, que eu não falei ali na parte anterior, é assim, a pessoa que vai ser líder, além de amar, de se envolver, de se relacionar com as crianças, é um modelo, né? É um padrão, é uma figura, né, de um modelo de cristão, que essas crianças vão ter uma referência, né? Então, eu acho interessante, né, e eu acho mesmo, né, não estou dizendo baseado em nenhum estudo, que o não rodízio dessa liderança é importante até mesmo para se fixar essa referência que a pessoa está sendo, até porque as crianças vão compartilhar algumas coisas, que às vezes a gente pensa que é só adulto que quer compartilhar, mas as crianças têm essa necessidade, que com o rodízio não vai acontecer. Ele vai criando um vínculo, uma confiança com aquele líder para compartilhar. Então, eu vou dar exemplos, sem expor nada, porque não é bom, né? Mas, assim, as crianças, elas vão compartilhar de questões da família, de dificuldades pessoais, de dúvidas, até mesmo abuso, né? Abusos abusos, sexuais, né? sabe? Então, assim, é importante essa figura e essa referência para dar essa segurança também para a criança, para que ela tenha essa liberdade de falar o que ela precisar. Tá. Tem 3 coisas, na realidade são 4, mas eu vou colocar 3 primeiro, Tá. muito importantes numa célula. E eu gostaria que você falasse, que é a visão, né? A missão, a visão e os valores. E também, se o pastor e a pastora precisa
tá engajado nisso, nessa célula, não precisa, nem preciso falar para o pastor e para a pastora, posso ir já fazendo, como que é isso? Vou começar da última. Tá. Eu penso que é impossível você exercer algum ministério na igreja, mesmo a célula, não é na igreja, mas é algo vinculado, sim, à igreja, né? Sem esse apoio e sem essa direção pastoral, né? As células aqui, por exemplo, todas as células recebem uma palavra que é ministrada. Essa palavra que é ministrada nas células, normalmente é a palavra de domingo. Aquilo que o pastor ministra, né, é feito um estudo que é distribuído nas células. Nós, né, a célula de crianças, nós não seguimos normalmente esse estudo da palavra de domingo. Mas vocês vão ver no vídeo que, justamente nesse vídeo, ela seguiu a palavra de domingo, a palavra que o pastor tinha ministrado. Ela ouviu a palavra e ela ministrou a palavra que foi ministrada domingo. Então, assim, justamente como liderança de crianças, ela vai percebendo as necessidades que as crianças vão trazendo, as dúvidas, e a palavra vai sendo ministrada a partir daí. Mas eu estou sempre acompanhando, né, como liderança, junto com ela. Agora, visão e missão é importante a gente entender, porque senão a gente transforma a célula em um grupo, né, de amizade. Existem muitos lugares que as pessoas formam células, mas que na verdade não são células, se reúne aquele grupo, não há nenhum interesse que alguém de fora entre, porque esse grupo aqui já está muito bom, que a gente é amigo, a gente já está aqui, sabe, está confortável, que se entra alguém vai estragar o que a gente está vivendo. Então, é importante a gente entender que a missão da célula é alcançar novas vidas, né? Chamar, alcançar, é o evangelístico. É evangelístico. É você trazer. Então, a gente tem que ter essa visão de onde eu quero chegar. Eu quero chegar onde com essa célula? Além de eu saber que a minha missão é alcançar vidas, qual é o alvo? O que eu imagino lá na frente? Eu imagino, no caso nosso, das crianças, especificamente, eu imagino essas crianças líderes. Hoje elas não são líderes, hoje elas estão sendo ministradas, mas eu imagino elas líderes, eu imagino elas firmes no caminho do Senhor. A gente sabe que é uma realidade de muitas igrejas, que criança está na igreja, depois de uma certa idade, 14, 15, 16, já não está mais na igreja, né? Já se envolveu com o mundo. E nós queremos que essas crianças conheçam o Senhor, que amem o Senhor, que desejam servi-lo, Ele de todo o coração. Que seja assim, né, o futuro dessas crianças. Então, nós temos ministrado na vida dessas crianças não fantasias, não histórias, não ilusões, mas práticas para a vida, para que elas entendam que hoje elas podem servir a Cristo e que servir a Cristo é para sempre. Nós podemos fazer isso todos os dias das nossas vidas. Então, é importante nós termos a missão clara do para que existe uma célula, né? E o discipulado acontece também na célula. Não precisa acontecer às vezes ali naquele momento que você está ministrando, que está acontecendo os louvores, mas às vezes é aquela hora que terminou, que está lanchando, a criança senta aqui do seu lado. Aconteceu tal coisa. É a hora que você vai ministrar. É ter a liberdade, né? Ter essa liberdade. Isso, né? Esse acompanhamento é o discipulado que acontece na célula. Então, se você não tiver visão clara de para que a célula existe, né, qual é o objetivo dela, você vai fazer todos os processos que nós vamos falar aqui da célula, né, eu acredito que a gente vai estar trabalhando, mecanicamente, e não vai ter efeito nenhum, porque você não tem a clareza da missão, da visão. Quais são os valores da célula? Os valores são valores bíblicos, da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para fazer mini líderes da pessoa líder que está na célula, mas nós queremos fazer discípulos de Jesus.
Então, se nós entendermos que os valores ensinados por Jesus, os valores da palavra de Deus, precisam ser pregados para essas crianças, e eu digo crianças da igreja e crianças que não estão na igreja, todas precisam ser ministradas nessa palavra. Às vezes nós temos crianças que até conhecem as histórias bíblicas, mas não associam a prática de vida e fé. Então, na célula, a gente tem muita conversa, e aí a gente vai percebendo que elas nem sempre entendem tudo que a Bíblia está dizendo sobre a sua própria vida. Então, é importante nós termos essa clareza de missão, valores, né, visão, porque eu tenho que saber onde eu quero que essas crianças cheguem. Então, é isso aí. Eu estou falando demais. Não, não é falando demais, não. Tem que esclarecer mesmo, tá certo. Existem algumas dúvidas sobre o Célula Kids, né? Porque célula de adultos, célula de juvenis, de jovens ou de mocidade, o pessoal até que entende, né? Até compreende. Mas uma célula Kids, as pessoas têm muitas dúvidas, são dúvidas frequentes. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você sobre essas dúvidas frequentes, tá? A célula de criança é diferente de uma célula de adulto? Nós não fazemos uma célula de crianças com uma estrutura diferente de adultos. Eu vou apresentar depois a estrutura, mas a estrutura é igual uma célula de adultos. A diferença, que talvez eu possa destacar aqui, é que a nossa recepção, ela é mais descontraída, as crianças, elas... Porque, assim, a minha casa, eu abro a minha casa para a célula, né? Então, nessa disponibilidade de abrir a minha casa para a célula, eu não posso ser rígida de uma forma que as crianças não tenham liberdade. Não quer dizer que eles saem entrando e bagunçando tudo. Não, mas eles se sentem à vontade nesse lugar. Então, é normal que eles cheguem, eles brinquem, eles oferecem ajuda, né? Eles sabem onde é a água, eles podem pegar a água, eles já sabem onde é o banheiro, porque eles já estão habituados ao ambiente. Então, assim, talvez tenha esse início mais descontraído, né? E o final, a hora que eles estão lanchando e brincando ao mesmo tempo. É normal também. Mas a estrutura em si da célula é a mesma. Tá. Então, assim, foi até colocado aí, assim, a sala de aula é diferente. Então, quer dizer, uma sala de escola dominical é diferente de uma célula, né? Sim. Porque nem sempre é feito. E aí eu já vou para outra pergunta. Onde pode ser feita uma célula? Onde pode ser realizada uma célula? Porque como a gente falou de sala ali, né? Colocou no chat ali o sala. Onde que pode ser feito essa célula? Tá. Né? A célula, a característica dela comum, né, da célula de maneira geral, é reunião nos lares, né? Eu acho que o mais próximo, né, das pessoas, tanto célula de crianças como adultos, é que a célula seja feita numa casa, né? Uma casa que se abre, né? A gente chama de anfitrião, né? Alguém que abre a sua casa para receber uma célula. Não quer dizer que nunca tenha acontecido. Aconteceu aqui também conosco. Eu já tive que fazer algumas vezes na igreja, né? Por necessidades, né? De alguma coisa atípica e a gente fazer na igreja. Nós temos uma célula aqui que é uma célula linda, que é a célula do juvenis. Ela começou na igreja, né? E depois a liderança entendeu que era melhor ir para o lar. E realmente o efeito da célula nas casas e na igreja é muito diferente. Por que eu acredito que tem que ser numa casa? Porque quando você fala igreja, para aquele novo que está se achegando à célula, às vezes é mais difícil ir à igreja e mais fácil ir à casa de alguém. Sim. Então, aqui nós recebemos crianças que frequentam ainda outras religiões e ainda não são da igreja. Então, se eles dizem em casa que eles estão indo para a igreja, né,
Às vezes as famílias vão ter resistência e falar não, mas eles estão indo na casa da Prolu. Na casa da Prolu eles podem ir. É Então, diferente. é a oportunidade que a gente tem de ministrar a palavra para essas crianças, porque eles estão indo na casa da Prolu, eles não estão indo na igreja da Prolu, né? Então, assim, Então, na sua essa casa, aceitação é maior. tá, na sua casa, acontece a célula Kids, né? A Sim. célula com crianças. E ao mesmo tempo está na sua sala ou está no seu quintal. Enquanto está acontecendo, por exemplo, no seu quintal, na sua sala está acontecendo uma célula de adultos, por Não, exemplo? Ela é não, paralela ou não? não. Aqui na minha casa é só a célula de crianças. Mas na cidade nós temos outras células acontecendo no mesmo dia e no mesmo horário, né? Então nós temos uma célula de homens, que não é longe daqui, uma célula de mulheres, que são mulheres, vamos dizer, da terceira idade, quase, né? Apesar que tem algumas que não são da terceira idade, frequentam, né? Temos uma célula mista, que começou agora esse mês, mista, que seria homens e mulheres, né? Até na casa de uma das crianças que frequenta aqui, e acontece a célula na casa dele. E nós temos na área rural, né? Que seria num sítio, uma célula também mista, né? Que vai homens e mulheres. A célula de juvenis e jovens também acontece. Às vezes acontece na quarta, às vezes acontece no sábado. Nós temos alguns jovens trabalhando, estudando à noite, então às vezes eles dão uma mesclada para que todos participem. Mas tem várias células no mesmo horário, mas não aqui. Aqui só de crianças. Então, até na sua cidade, é uma cidade pequena, mas nas Pequena. cidades grandes, eu acho que é até complicado fazer células não paralelas. Talvez seria melhor que fizessem células paralelas. Enquanto está acontecendo na casa a célula de adultos, que é o responsável deles, eles estão num outro ambiente ali mesmo, né? Fazendo a célula de crianças, porque aí o adulto leva a criança e Não já precisa de ir para outro lugar, né? isso, não precisa. Ou a criança vai e o pai ou a mãe, ou o responsável, tem que esperar aquela criança. É mais uma oportunidade aí para dizer: olha, você pode ficar ali esperando seu filho, sua filha, né? A sua criança, e aí ele já vai ser ministrado, mesmo sem ser da igreja, como ele tem que esperar a criança, ele já vai ser ministrado esperando na outra célula, né? No outro espaço. É assim, a minha preocupação é que às vezes eu já vi alguns lugares que faz isso e eu sempre fico assim, meu Deus, eu espero que isso aconteça, porque realmente há um desejo de alcançar a criança e não de cuidar da criança para que o pai seja ministrado. Então a gente Não tem que ser tomar muito babá. cuidado com isso, porque às vezes a gente diz que está fazendo uma célula com crianças, mas às vezes o foco nem é alcançar a criança, é alcançar o adulto. E isso não é bom, porque a gente acaba não oferecendo à criança, né, o melhor. Então tem A um gente pouquinho precisa ficar muito atento a essa isso. crítica, Muito assim, bom. né? Foi muito bom a Luciane falar isso, porque a gente precisa ficar muito atento. Sim, É uma oportunidade de evangelizar até, de o sim, adulto, né, levou a criança e vai ficar esperando, então você já convida para estar indo na célula sim, também. sim, sim. Mas a gente não pode misturar, nós não somos babás de criança. Por Não, muito tempo nós fomos babás. Essa foi a sim, realidade. Nós somos babás de criança, né? Acontecia qualquer evento na igreja, chama o pessoal que trabalha com as crianças para cuidar das crianças, porque a gente não quer bagunça aqui, a gente quer que fique com as nossas crianças enquanto a gente está tendo o nosso evento. Então, essa preocupação da Luciane é muito pertinente, né? É uma preocupação sim. que a gente pode fazer junto? Pode. É enriquecedor? É. Mas qual é o objetivo? Qual é a visão? Qual é a missão? Né? Não pode ser babá. Se for para ser babá, então nem faça, né? Faça paralelo. Não faça paralelo, faça não paralelo, que é a melhor coisa, né? Sim. Como que é feito o acompanhamento dessas células? Por exemplo, você está falando aí que existe célula de juvenis, existe célula de crianças, de adultos.
Mas como você sabe a quantidade que está indo, o que está sendo trabalhado? Porque o pastor ele não consegue estar presente, ou a pastora não consegue estar presente em todas as células, né? Então, vamos supor, nessa quarta-feira é numa célula, né? E nesse sábado que nós estamos é uma outra célula. Mas aí o pastor não consegue, porque tem que fazer, o pastor, a pastora tem que fazer uma visita, tem que fazer uma coisa e ele não está. Até, eu acho aqui pertinente falar, que o pastor e a pastora, eles não são líderes de células. Não, né? Eu estou aqui só acompanhando. Eles acompanham, né? Mas como é feito esse acompanhamento da célula? Tá. Olha, o pastor, ele costuma visitar, mas não dá para fazer isso tantas vezes como ele gostaria, mas visita as células. Aqui, nós temos um grupo dos líderes de células. Há um hábito nosso de sempre registrar fotos e colocar no grupo. Tanto as células daqui, eu esqueci de mencionar que a gente tem um ponto missionário da igreja, e lá também tem 3 células. 3, eu acho. De homens, de mulheres e de jovens. E que essas lideranças lá do ponto missionário também estão no grupo. Então, todo mundo realiza a sua célula, que também é na quarta-feira, e é feita essas fotos. É uma maneira da gente observar e falar, olha, hoje foi mais gente. Olha, teve uma visita, né? Porque os líderes, eles já têm essa alegria mesmo. Eu acho que é uma alegria que cada um tem de compartilhar as fotos da célula. A gente já teve em outras igrejas, que a gente também trabalhou em células, que tinha chamada mesmo, um registro escrito que era feito e tal. Aqui não é muito... não teve uma aceitação igual, né, de fazer esse registro. Mas eles registram no grupo, compartilham, dão testemunho, né? Passa sempre assim, há uma atitude por parte da liderança de sempre estar procurando também um pastor e relatando como está a célula, se há alguma necessidade maior, às vezes uma situação já teve situação de enfermidade, né, de alguma coisa assim mais urgente ou mais grave, vamos dizer assim, que o pastor foi procurado e pôde ajudar a liderança da célula, visitando ou acompanhando alguma situação mais difícil, certo? Por isso que eu penso, não dá para ser líder de célula ou ter uma célula sem o acompanhamento pastoral, porque surgirão coisas, situações que não é interessante que o líder carregue isso sozinho, né? É bom compartilhar e ter esse apoio pastoral. E é também interessante quando o pastor visita as células, que as pessoas da célula conhecem o pastor. Então o pastor visita as células. Sim, é interessante. Pastor a pastora, eles visitam as células. Não do tanto que queria, mas já foi em todas, né? Então, assim, é interessante essa visita, porque aqueles que frequentam a célula e não frequentam a igreja têm a oportunidade de conhecer o pastor. Né? Então, boa. E assim, também, assim, o pastor ou a pastora, ele é a liderança máxima numa igreja, né? Então, assim, ele tem que saber o que está acontecendo. Existe o líder de cada célula, mas ele é líder da célula. E esse líder tem a responsabilidade de passar por pastor ou para pastora aquilo que está acontecendo, né? Eu sei que existem igrejas, né? Eu estou dando... É interessante a gente ressaltar que eu estou compartilhando uma experiência pessoal, né? De uma realidade aqui, né? Local, porque a gente sabe que existem igrejas com mais de 100 células, que aí o acompanhamento vai exigir um outro tipo de estrutura, diferente do que a gente vive aqui. Então, nós temos aí um número, para uma cidade pequena, né, vou dizer que a nossa cidade é uma média de 3 mil habitantes, para uma cidade pequena, a gente já tem um bom número de células, e ainda cabe mais, né? Dá para ter mais. Mas a gente consegue fazer esse tipo de acompanhamento que eu estou dizendo,
mas que talvez não é a realidade de uma igreja maior, com uma quantidade maior de células. Aí, normalmente, nesse caso, as pessoas fazem a liderança de redes, né? Então, tem grupos, às vezes eles separam por cores, né, para facilitar a rede azul, rede branca, e aí cada rede tem uma liderança, e essa liderança fica encarregada de passar para os pastores as necessidades e como está o andamento das células. Existem aplicativos, a gente conhece alguns, não é a nossa realidade de usar, mas a gente já teve acesso para conhecer aplicativos que você pode pôr no celular para esse acompanhamento, à medida que o líder preenche, vai para o pastor ou para um outro líder, todo aquele registro. Então, existem muitos recursos que nós podemos usar no caso de uma quantidade maior de células. Mas no nosso caso, a gente faz esse acompanhamento de perto, porque ainda é possível, né? Tá. Eu não Você sei se eu falou... me perdi na sua pergunta. Não, tá certo. Você falou de igrejas que têm muitas células, que até o Sim. pastor ou a pastora não consegue acompanhar. Mas mesmo assim, as lideranças devem fazer uma reunião com esses líderes no momento para saber como tá, não ficar solto, né? Não pode. Não pode ficar solto. Não. Então, assim, a multiplicação da célula é interessante, ou melhor, algumas pessoas dizem a divisão da célula. Eu não gosto de dizer divisão, eu prefiro a multiplicação das células, Não, né? o termo correto é multiplicação. Multiplicação. Quantas crianças para começar uma célula? Não tem 2, quantidade. 3? Que seja. Quantas vierem. Nós começamos sem nenhuma grande expectativa. Vou dar meu testemunho, assim, de como aconteceu, porque, assim, nós chegamos aqui na cidade no ano de pandemia. Então, ficou a igreja fechada, nós ficamos fazendo culto para as crianças, gravando no YouTube, mandando para que elas vissem, todo aquele processo que todas as igrejas passaram. E aí, então, só em 2021 que nós iniciamos a Igreja da Criança. Então, começamos esse culto com as crianças, e aí o culto foi bem aceito pela igreja, pelas crianças, as crianças se sentiram incluídas e animadas, participando né, da Igreja da Criança. E aí, à medida que a gente foi percebendo algumas coisas nas crianças, de atitudes, coisas que precisavam ser trabalhadas, que a gente olhava assim, mas por que os pais não trabalham? A gente começa a se questionar, apontar aqui e ali, e a gente pensou, podemos fazer algo mais. Por que não a célula? E aí a gente foi percebendo que as crianças, pelo menos os pré-adolescentes, 10, 11, 12, até o 10 e 11, começaram a ficar curiosos com a célula dos juvenis, querendo estar na célula dos juvenis, mas não estava na idade para estar lá. E aí o pastor procurou, né, a irmã e desafiou, falou, mãe, é você. Ela já tem esse jeito, né, de cuidado, de estar perto. E aí, ela aceitou de prontidão, e eu falei, vai ser lá em casa, não tem outro lugar. Vamos, que eu vou com você. Então, a gente começou praticamente com as crianças da igreja. E a gente estabeleceu uma idade que hoje não está muito dentro dessa idade, a gente está pegando já alguns mais novos. Então, eu dando aula aqui na cidade, aí às vezes os alunos, tinha crianças da igreja que eram meus alunos na escola municipal. Pro, vai ter célula hoje? No meio da aula. Vai. Aí um outro aluno que não era da igreja. O que é isso, célula? Aí o aluno que era da igreja já começava a conversar com aquele que não era da igreja. Célula, reunião lá na casa da Pro. Mas na casa da Pro eu quero ir também. Né? Eu quero ir na casa da Pro. E ali ficava aquela conversa. E ali eu falei, Senhor, eu achei que eu vim dar aula para o 5º ano, mas eu acho que o senhor está fazendo outro movimento. Então, aconteceu muitas vezes de ter muitos alunos meus frequentando a célula sem nenhum convite meu.
eu não convidei nenhuma das crianças. Eles iam convidando. Aí um menino de outra sala, que eu nem dava aula, me parou um dia no pátio. Ô, Pro, hoje vai ter lá na sua casa? Eu falei, vai. E aí ficava assim, aí ele já nem falava assim mais, ele só me encontrava e falava assim, hoje tem? Tem. Aí ele, então eu vou. E ele tem frequentado, né, há mais, já vai fazer um ano a nossa célula, e ele tem frequentado desde a primeira vez. E assim muitos. Nós temos aqueles que às vezes ficaram por um período e não continuam, né? Crianças que frequentaram, mudaram de cidade por conta da estrutura familiar. Mas a gente tem um bom número de crianças que não são da igreja e que foram assim que foram vindo para a célula, né? Então, a gente começou com aqueles, mas eles entenderam entre a nossa conversa, por isso que é importante a liderança ter a missão e a visão, porque a gente passa isso para as crianças, elas entendem, nós precisamos alcançar outras crianças precisam ouvir, vocês estão ouvindo, e aí eles começam a pensar nisso. Eu quero só dar mais um testemunho antes da próxima pergunta. Nós tivemos um encontro de células, onde todas as células se encontraram na semana da Páscoa. E no momento lá desse encontro, nós fizemos uma oração, um período de oração. E eu desafiei a todos que estavam ali, não só crianças, mas adultos também, de todas as células estavam lá. E a gente estava falando, olha, às vezes você tem uma pessoa que você deseja levar à célula e essa pessoa ainda não foi. Vamos escrever o nome dessa pessoa num papel e vamos orar por essa pessoa. E eu virei para uma criança da nossa igreja que tem muito tempo que ele convidava um aluninho lá da escola, foi meu aluno também, mas desde o ano passado eles estavam convidando esse menino e ele nunca vinha. E aí eu falei, põe o nome dele aí, coloca aí. Ele escreveu o nome do menino. Eu falei, lembra que você está chamando ele, tem tempo, vamos pedir a Deus para que ele vá na célula. Na semana seguinte da Páscoa, o menino veio, ele convidou e ele veio. Quando eu vi o menino aqui, eu falei assim, chamei o garoto da igreja, eu falei assim, Deus está respondendo a sua oração. Você orou e Deus respondeu. E é lindo você ver o olhinho da criança brilhando e ela sabendo que Deus ouviu. E desde o dia que esse menino veio, da semana seguinte à Páscoa, ele tem vindo toda semana. Glória a Deus. Então, assim, precisamos mostrar para as crianças, incentivar, ensiná-las a orar por aqueles que elas desejam alcançar, sabe? E eles entendem bem isso, porque às vezes a gente acha que isso é coisa de adulto. Não, eles entendem. Eles têm um coração evangelístico, a gente precisa trabalhar isso neles. Eles já têm uma disponibilidade de compartilhar, que muitos adultos não têm. A criança tem, então a gente precisa incentivar isso mesmo, né? Então, assim, a célula cresce, não tem como não crescer. Não tem. E diz uma coisa para mim, qual é a idade mínima? Que a máxima tudo bem, mas qual é a idade mínima para uma criança participar da célula? Nós limitamos aqui, inicialmente, 7 anos. 7 anos. Por que a gente limitou assim? Porque a gente sabe que, infelizmente, existem aqueles pais que falam, oba, vai ter um negócio e vão estar lá cuidando da minha criança. E é capaz de mandar uma criança de 1 ano e 2 anos aqui para ficar com a gente, entendeu? Infelizmente, é a realidade, a gente tem que falar a verdade e acontece isso. Ah, vai com seu irmão. Aí o maiorzinho nem consegue prestar atenção porque está cuidando do bebê. Então, a gente tem que estabelecer uma idade. Tem algumas crianças agora que estão participando, fazendo 6 anos, que a gente tem permitido participar pela postura, pela maneira que consegue ficar e tem atenção para isso, mas são algumas aberturas que nós demos, mas eu acho que uma idade de 7 a 11 anos é uma boa idade, dá para você falar a mesma linguagem, sem precisar de muito cuidado com tudo, e eles sabem mais coisas do que a gente imagina. Com certeza. Para iniciar uma célula de crianças, o que é preciso? Muita coisa, muito visual, ter alguém que toca violão, alguém que
toca teclado? O que precisa? Alguém que conte história? O que precisa? Olha, quanto mais recursos a gente tiver, ele é ótimo, é muito bem-vindo. A nossa célula começou com 2 pessoas, né? Eu e a Ellen, e continuamos nós duas aqui, né? Eu toco teclado, mas eu não uso teclado na célula, eu uso o som, a música tocada. Por que que eu uso a música tocada? Porque sem tocar o instrumento, eu posso me aproximar mais das crianças, ministrar, sem estar ali de trás do instrumento, né, preocupado com a nota, eu vou estar mais voltada para eles. E quando a gente usa o tocado, que no caso é o que a gente usa, eu acho que eles ouvem e pensam assim, onde está essa música que eu quero ouvir? Hoje, qualquer criança tem celular. Então, é comum, nós temos o nosso grupo da célula, as crianças todas têm celular. Uhum. Então, você põe no grupo da célula o link da música, eles vão ouvir em casa, né? Eles vão criando, eles vão demonstrando a sua preferência, né? Ah, eles chegam e falam, eu queria cantar tal música. Ou eles chegam e falam, você já ouviu essa música? Então, ali eu posso colocar na TV e a gente entra lá né, e põe no aplicativo a música. Às vezes eu coloco um aplicativo que aparece a letra, porque aqueles que não conhecem vai acompanhando a letra ali no aplicativo. Né? Então, eu acredito que ajuda até aqueles que não frequentam a igreja a terem esse interesse de ouvir a música. Né? Então, quando ela está ali tocada, tem um ritmo e eles se importam com o ritmo. Eles têm um gosto musical exigente, né? Então, se está fora do que eles gostam, eles não vão querer cantar, eles não vão se interessar. Então, a gente aqui a preferência mundial, nacional, internacional é Fernandinho. Eles gostam de Fernandinho, porque é uma música, né, tem a guitarra, tem um negócio a mais. Eles gostam de cantar, eles conhecem quase todas, a Pro não conhece, tem que se virar para conhecer, porque eles gostam de cantar. Então, assim, a gente precisa até ter sensibilidade, né, para aquilo que é o que eles gostam, né? A nossa região aqui, né, a cidade, é uma cidade interior, é muito, como vou dizer, o sertanejo, a coisa do rodeio, né? Ele é muito da cultura da cidade, né? Eu estou tendo que aprender, porque não é muito a minha cultura, né? Eu venho de uma cidade maior, então, por mais que tinha música sertaneja no meu estado, eu não sou muito ligada. Então, acaba que eles também têm preferência para o pentecostal, umas músicas assim que não é muito o meu estilo, mas eles gostam, às vezes pedem, então a gente também canta. Então, eu uso esses recursos, né? 2 Mas, pessoas. Luciane, Hum, deixa eu te fazer uma pergunta. Você hum. falou de estilos musicais, e o que acontece? Primeiro que tem que observar o grupo de crianças que você está. Não dá para eu Sim, colocar, por exemplo, nesse grupo aí que você, da célula aí que faz na sua casa, 3 palavrinhas, porque não vai nunca. atingir eles, né? Nossa. Mas também eu não posso colocar uma música que não tem nada a ver com o Não, tema que vai ser trabalhado. Eu vou falar de esperança e eu vou colocar uma música que vai falar de amor. Ou vou falar de esperança e vou colocar uma música que vai falar de casa azul. Assim, não, deixa eu te questionar um pouquinho sobre isso. Por isso uhum, que eu falo que a célula é diferente de um culto. O certo. culto tem uma liturgia, que às vezes no momento de adoração eu vou cantar música de adoração. No momento de confissão, eu vou cantar música de confissão. Na célula não tem isso. Agora, existe, por exemplo, tem uma música que eu queria trabalhar. Então, eu trouxe, a gente explica a letra da música, porque eles precisam entender o que estão cantando, e a gente trabalha especificamente aquela. Não quer dizer que toda vez que eu cantei a música, eu trabalhei o tema que a música tratou.
Entendi. Então não precisa estar com o tema, mas eu Porque a tenho que gente precisa trabalhar muito, não colocar por colocar. não por colocar. Por quê? É importante que a gente preocupe com músicas que falem de fé, que falem de nova vida, falem daquilo que Jesus fez por nós, porque às vezes eles estão ouvindo aquilo pela primeira vez, uma criança que não está frequentando a igreja. Uma criança que está na igreja já ouviu um monte de música, mas aquele que está vindo na célula, ele é novo. Então, você vai apresentar, ele vai estar conhecendo. Então, é claro que eu não deixo qualquer tipo de música. É dentro do gosto deles, tanto de ritmo como de batida, sei lá, mas a letra, a gente procura letras bíblicas, letras que são explicadas para eles, para que eles entendam, mas não tem aquela rigidez da liturgia. Nem de, por exemplo, um dia de EBF, né? Que Não, é complicado, diferente. É Não é diferente. um dia de EBF, isso também tem que deixar claro, porque tem algumas pessoas achando que Então, só célula retomando, é um dia de EBF, não é? só retomando sua pergunta, a gente não precisa de muita estrutura. É claro que se tivesse um violão, mais um grupo aqui só para o louvor, ótimo, né? Mas somos duas pessoas. Ao mesmo tempo que eu ajudo no louvor e normalmente no início da célula quebra-gelo, eu venho, faço o lanche, preparo o final enquanto a palavra está sendo ministrada. Então, a gente dividiu entre a gente as tarefas. A ideia da célula é que progressivamente as crianças possam participar mais das tarefas da célula. Eles já têm essa disponibilidade. Então, assim, às vezes eu começo recebendo, estou entregando alguma coisa, ele já vem, pega e começa a entregar também. Aí, se a gente está fazendo louvor, eles também querem participar, escolhendo, fazendo parte, né? Eles não são eles são bem ativos. Tanto que a primeira vez que a gente juntou todas as células, as crianças tudo lá dançando, fazendo gesto, fazendo coreografia. Aí a gente começou a perceber que os outros, eles não fazem assim, né? Então, tipo, nossa, que diferente. Porque eu tô tão acostumada, o tempo inteiro a gente tá no gesto, fazendo uma coreografia, tem uma dancinha, tem uma coisa. Aí a gente olhando os adultos assim, nossa, essas crianças, que animado. Eles acham até bonito, né? Aí alguns que são mais animados tentam acompanhar, porque é o jeito deles, eles já têm essa coisa de participar, né? Sim. E você falando aí da célula, né? O que precisa, essas coisas. Aqui está todo mundo aprendendo, né? Um treinamento, nós estamos aprendendo como montar uma célula, o que fazer numa célula. Acho que as pessoas têm muitas dúvidas, né? E uma das dúvidas é assim: como eu vou fazer a minha primeira célula? O que eu preciso para o meu primeiro dia de célula, primeira reunião de célula? O que eu vou fazer? Ai, não, eu preciso de um lanche super caro. Ai, eu preciso de uma banda, não sei o quê. O que eu preciso? Uma história que faça acontecer, um monte de visual. O que eu preciso na primeira reunião de uma célula? Olha, antes da primeira reunião, oração. Prepare-se espiritualmente para esse tempo. A gente acha que não, que precisa de muito recurso, né, de pessoas, de muito recurso visual, de muito recurso musical. E isso aí não é prioridade. A prioridade é a sua vida com Deus. Ore, busque a palavra, seja testemunha, seja referência para essa criança que você vai se propor a trabalhar, né? Coloque-se diante de Deus, consagre esse lugar, essa casa que vai receber a célula, apresente ao Senhor. Isso é prioridade, né? Então, como nós já falamos, você vai precisar o quê para esse primeiro dia da célula? Vai ter que ter um líder. Esse líder que ama, que se relaciona com as crianças, que se precisar rolar no chão, vai rolar, se precisar brigar, vai brigar por essas crianças, já chorar, vai chorar e vai atrás, vai buscar de madrugada. Aqui já aconteceu, a líder de célula descobriu que uma criança morava num lugar aqui, quente. Ela pediu no grupo da igreja, quem pode doar um ventilador? Foi lá levar um ventilador para a criança, não era da igreja. Amor ao próximo. Então, antes de você se preocupar com recurso, tanto eu como a líder da célula,
nós não é que a gente não use recursos, mas o recurso, para as nossas crianças, eles já se sentem muito assim grande, eles já acham que já estão lá, sabe, e tal. Então, se a gente vem com muito recurso, eles falam, o que é isso? Né? Já não é uma coisa que identifica tanto com esse grupo na célula. E é até interessante a gente fazer diferente do que é na escola dominical, do que é no culto. Então, aqui a proposta é uma conversa, a gente vem, às vezes usa até uma encenação junta com eles aqui, chama um, chama outro, vai fazendo perguntas, né? Se você tem dificuldade de perceber a ministração da palavra da célula, existem bons materiais que a gente depois pode indicar que eles têm essa estrutura de célula, né? Um quebra-gelo, aí vem a ministração da palavra, aí vem esse diálogo, essa conversa que tem que ter depois da palavra. Então, assim, é interessante, porque às vezes a primeira vez que você vai fazer, você pode acabar entrando na mesma linha do que você já faz na igreja, né? É natural. Então, assim, antes de tudo, ore. Ore por essas crianças que você vai receber, que você nem sabe que você vai receber, mas Deus vai enviar você, né? E tenha uma boa liderança, tenha uma parceria, que ame mesmo. Porque eu vou dizer para vocês, na rotina do dia a dia, vai ter atividades no trabalho, vai ter doença na família, vai ter um tanto de situações que vai querer te desmotivar e te desanimar com a célula. Primeira coisa que você pensa, vou desmarcar a célula hoje. Eu vou ter que desmarcar porque não vai dar certo. Aí dali acontece tudo. Aí chega na outra semana, nossa, mas eu vou ter que desmarcar a célula. Então sempre vai vir a tentação chamada, desmarque a célula, porque você não vai conseguir fazer hoje. Né? Então, essa parceria é importante. Né? Nós tivemos um período que a líder da célula, a mãe dela estava internada, bem grave no hospital, e nós estávamos fazendo a célula. O que eu fiz com as crianças? Falei, crianças, vamos gravar um vídeo. A gente gravou um vídeo para a líder. Oi, nós estamos aqui, nós estamos orando por você, estamos orando por sua mãe, e tal. Aí eu filmei cada criança falando. Eu não preciso nem dizer para vocês como que essa líder ficou, né? Então, relacionamento, né? Então, acima de tudo, seja crente, busque a Deus, sabe? Ministre a palavra com todo o seu coração, mesmo que você não tenha muito recurso, você não precisa deles. O recurso que você precisa, o prioritário, é o espiritual. E agora, para a gente encerrar essa parte mais teórica, né, da nossa conversa, porque depois nós vamos mostrar na prática a célula lá da Luciane, né, que é feito na casa dela, pela Ellen, e a gente vai mostrar, nós não vamos mostrar toda a célula, nós vamos mostrar pedaços da célula para vocês entenderem, até porque é uma questão de intimidade ali do grupo, então não dá para ficar mostrando muito, a gente vai mostrar para vocês, mas vai mostrar mais curto, né? Mais resumido, sim, tá bom? Uma célula tem que ter mais ou menos quanto tempo? Olha, nós procuramos, e também através assim, de leitura de alguns materiais que eu já fiz há uns anos atrás, é interessante que essa célula não seja demorada. Uma hora de célula é um tempo bom de célula. Não dá para você fazer uma boa célula. Isso não quer dizer que a hora que a gente vai para o tempo de comunhão, que é o lanche, no final da célula, que acaba não passando desse tempo. Mas nós procuramos sempre estar dentro desse tempo. Nossa célula começa às 19h30. Às 20h30, a gente já está mandando mensagem no grupo avisando as famílias, a célula terminou. Eles ficam aqui, brincando. Às vezes você fala assim, pode ir embora, não tem problema. Mas eles ficam, né, gente? Esse momento de comunhão é importante. Então, é uma hora de célula. Até porque a gente tem crianças que estudam de manhã, né? Então, 8h30 é um bom horário para eles estarem indo para casa, para que nada feito aqui seja depois um empecilho. Foi para a célula, demorou, aí não conseguiu acordar, aí já vira um empecilho para a família de querer trazer. Sim. E aí vem só de família que não é da igreja, não. Às vezes que é da igreja,
É da pode igreja. se incomodar e falar, não vou mais mandar para a célula, que chega lá, não vem embora, demora demais e não pode acontecer, né? Tem que ter uma certa rotina, né? Pelo menos Sim. na questão do horário. E falando nisso, de rotina, quantas vezes é feita uma célula na semana? Uma vez, duas, três? Quantas vezes? Uma vez Uma na vez semana. por semana. Tá. Então, agora a gente pode falar um pouco do roteiro. Nós vamos colocar o roteiro aqui, né? Tá. E a gente vai só, não é falar, mas é delegar, mostrar cada coisa, como que é um roteiro de uma célula para que você possa, para você que está aí assistindo, né? Participando conosco, possa falar: olha, esse é o roteiro que eu vou utilizar, né? Então, nós vamos mostrar o roteiro, a Luciane vai falar qual o roteiro, né? Tá. Nós vamos mostrar para vocês aqui na tela, tá bom? Ok. Então, esse roteiro, ele é comum em muitos materiais, né, de célula, que trabalham especificamente, né, a célula e o discipulado, é uma estrutura comum, tanto para adultos como para crianças, tá? Então, o primeiro ponto seria a recepção. A recepção, ela é importante, né? Então, o que seria essa recepção? É como você recebe as pessoas que chegam na sua célula. Então, nas minhas primeiras semanas de célula, eu fiz uma cortina de metalóide, aquela fita brilhante, ficava aqui pendurada na porta, o povo passava na rua e ficava olhando, o que é isso, né? Que as pessoas, eles olham, né? Eles reparam. E as crianças chegaram, dava aquele ar de festa, então foi minha maneira de recebê-los logo no início da célula. Agora, existem muitas ideias que a gente encontra na internet. Às vezes um cartãozinho com bombom, né? Um pirulito de coração, uma balinha, uma maneira que você demonstra alegria para receber, né? É comum nas células de adultos, jovens, às vezes essa tarefa é dividida entre eles. Então, às vezes, fica lá duas pessoas da célula responsável pela recepção. Então, às vezes já aconteceu. Teve recepção que nós ficamos na entrada com um balão. Todo mundo recebia um balão. Segura aí seu balão. Oi, seja bem-vindo, dá um balão. Aí, às vezes, lá na hora, num outro momento da célula, todo mundo estourava o balão. Dali, você já estava partindo para a próxima parte, que é o quebra-gelo. Então, segundo ponto que eu posso destacar, então, da estrutura da célula, é o quebra-gelo. O que a gente chama de dinâmica, né? Existem muitas. E as crianças gostam de coisas assim que chamam atenção. Que falam, mas como pode isso? Né? No vídeo eu fiz uma mais simples, com a participação deles, mas existem. Eu fiz uma um tempo atrás que era uma garrafa PET, você apertava a garrafa, o clipe ficava lá embaixo, você soltava, o clipe subia. E eles ficavam, como pode isso? E eu tenho um aluno que ele é desatento, assim, ele é agitado e tal, mas ele sacou o que era a dinâmica. E ele, quando você aperta, fica lá embaixo, quando você solta, sobe. Então, é legal a gente, nesse momento do quebra-gelo, né, da dinâmica, a gente procurar coisas que também chamem a atenção das crianças, né? Aí você fala, Lu, você falou que não precisava de recurso, agora você já está aí mostrando. Tem quebra-gelo que é uma garrafa PET, tem quebra-gelo que é um papel amassado que você vai usar, tem quebra-gelo que é a própria criança compartilhando. Às vezes tem dia que eu não trago nada, eu falo assim, quero ouvir de vocês. Como foi a semana? Uma coisa legal e uma coisa que não foi legal. E ali eles conversam, vão falando. Então, assim, o quebra-gelo, por isso que a gente não chama de dinâmica em si. Quebra-gelo é aquele momento para quebrar, para abrir o coração, para eles se descontraírem, para realmente ter essa ligação, né? Se a gente fosse usar a ideia do Lucas Hayashi, seria o conectar, né? É o momento que você tem para se ligar com as crianças ali, né? Então pode ser uma brincadeira, já usei bambolê, já usei tanta coisa simples que não precisa de muito recurso, né? A não ser o recurso da criança mesmo ali, né? Disposta para fazer, e normalmente elas estão dispostas. Né? Então, o segundo ponto seria o quebra-gelo. O terceiro ponto é o louvor.
né? Como eu já comentei aqui um pouquinho com a Elaine, o louvor, ele é para justamente a gente pensando assim, né, no mundo espiritual é importante o louvor. Louvor, ele quebra, né, o nosso coração, quebranta o nosso coração, nos faz ligar mais com Deus. As crianças também precisam disso, né? Se conectar com Deus, abrir o seu coração, e a gente percebe que às vezes não, né? Que no momento do louvor, Deus está tocando no coração delas, né? A gente percebe uma ou outra, fecha o olho, tá ali quietinho, prestando atenção no que está cantando, né? Então, como eu disse, é importante a gente conhecer esse grupo, né? Então, no início, a gente não conhece exatamente o que eles gostam, né? Se você está começando com um grupo novo. Então, você vai escolhendo músicas, apresentando músicas e vai percebendo como eles vão reagindo a essas músicas que nós estamos apresentando. E a gente tem que tomar cuidado, porque como é um momento, né, de evangelismo, de alcançar vidas, a gente não pode querer também que as crianças entrem na nossa caixinha, né? Ah, porque assim, tem que ser essa música que é boa, né? Dentro da diversidade de músicas que nós temos hoje, tem músicas boas e tem músicas ruins, e a gente precisa, como adultos, né, como aqueles que estão responsáveis por essas crianças, escolher bem, né, para apresentar elas. Louvor, nós temos oração. Normalmente eu faço uma oração depois do louvor, a gente também faz uma oração no final. E é importante a gente orar, às vezes a gente ora e pede para as crianças repetirem, às vezes a gente ora e as crianças ouvem a oração e a gente ensina. A gente pensa que não, mas a gente tem que ensinar tudo mesmo. Ah, você concordou com o que eu falei na oração? Então fala amém. Tá ouvindo? Você achou que o que eu falei tá certo? Amém. Terminou a oração? Amém. Fecha o olho para a oração. Por que a gente fecha o olho para a oração? Então, todos esses detalhes é importante a gente falar, né, para as crianças. Depois da oração, ministração da palavra. A ministração da palavra, ela não pode ser um monólogo. Não pode ser aquela, eu estou aqui sozinha, eu falo, não me interrompe não, hein? Não me atrapalha não, hein? Não. A hora da palavra, da célula, é o momento para você ser interrompido. Muitas vezes você vai ser. E assim, na escola dominical isso acontece? Acontece. Às vezes no culto também acontece? Acontece. Mas na célula é permitido. Eles precisam fazer isso. E eles vão fazer cada pergunta. Nós tivemos uma administração aqui na célula umas semanas para trás, que eles começaram a comentar coisas de vídeos na internet que a gente nem imaginava que eles tinham acesso. Eu não estou falando de nada de conteúdo sexual, não. É conteúdo assim, religioso, mas meio distorcido, e que eles tinham dúvida daquilo, e eles começaram a fazer perguntas. Você quer ver? Você falar de céu, você falar de volta de Jesus, você quer falar. Eles perguntam muitas coisas, eles querem saber. Então, é importante, quando você for preparar a palavra, você pedir o discernimento de Deus para as possíveis perguntas e questionamentos que você vai ter e que você vai ter necessidade de responder. Né? Não quer dizer que é proibido você falar assim, olha, eu não sei, vou pesquisar. Né? Mas é interessante a gente dar essa abertura para que eles falem, para que eles perguntem e questionem. Né? Após a palavra, nós temos aqui, né, o momento de oração. Às vezes a gente intercede, tem momento que a gente faz uma intercessão por todos. Todos que estão na célula recebem uma oração. Às vezes a gente faz momento em que eles fazem pedidos de oração nesse final. É importante ouvir, eles fazem bastante pedidos. É comum a gente ouvir sobre os pais que estão brigando muito, sobre irmão que está doente, sobre a escola, que ele não tá saindo bem na escola.
Então, assim, é comum a gente ouvir pedidos assim, bem significativos, né? Eles pedem, e é importante a gente validar cada pedido de oração, né? Então, a gente tem esse momento de intercessão. Após essa oração, é o tempo do lanche. Eu já ouvi muitas pessoas falando, para que lanche? Bobeira. Ai, não sei para que lanche em célula. Se nós entendemos lá no início, né? Visão, missão, né? A gente vai ver que esse momento do lanche, ele é importantíssimo. É hora que, como eu falei para Elaine, é hora que senta um do lado, é hora que vem duas e conta aconteceu tal coisa assim na escola. Fulana falou assim, assim, assim. Ah, comum a gente ouvir aqui no céu. A minha colega falou que quer se matar, que quer morrer, que não sei o quê, não sei o quê. O que você falou para ela? Ah, eu falei isso, isso. Ah, você pode falar assim, assim, assim também. Vamos orar pela sua colega. Porque às vezes eles querem isso, querem que a gente ajude. O que eu falo para o meu colega? Ah, minha colega está brigando, fez tal coisa. Ah, porque meu amiguinho, porque é normal, as crianças andam namorando. Então eu chego, porque tem um namorado, a gente vai aconselhar, vai explicar, para com isso, vai para lá, vai estudar, aconselha sua amiga, não sei se é bem amiga, mas às vezes, né? Tá falando que é amiga, a gente aconselha, né? Então, esse momento do lanche, muita conversa boa acontece. Então, a gente não abre mão. É um investimento. Eu não faço lanches elaborados, cachorro quente. Sabe qual é o lanche preferido? Pipoca. Pipoca. Barata, né? Nossa, mas eles amam pipoca. Tem uma criança que se eu chegar aqui e não for pipoca, ele não come, ele quer pipoca. Não inventa, é pipoca, né? E aí, o que a gente faz de vez em quando? Para valorizar o grupo. Teve um aniversariante, às vezes faz um bolo. Teve um aniversariante, vamos cantar parabéns. E você vê a carinha, dependendo da situação, né, familiar. Já aconteceu aqui, que às vezes nem tem aniversário. Você faz um bolo na célula, um bolo besta. Chocolate, brigadeiro, acabou. Não é bolo de festa, não. Bolinho de casa. Que você faz e cantou um parabéns, o olhinho daquela criança brilha. Nossa, lembraram de mim. É importante, né? Então, não é bobagem. Cada parte da célula, né, da estrutura da célula, tem um propósito, né? Então, você tem aí a recepção, ele tem que ser bem recebido. Se ele mal chegou, já está brigando, senta aí, não vai bagunçar não, hein? Você já começa assim, acabou, já está com vontade de ir embora. Então tem que ser bem recebido. Você faz um quebra-gelo, você se conecta com essa criança, você faz uma brincadeira, ou ri junto, ou faz uma coisa engraçada junto, ou faz uma coisa para ele pensar, né? Mas que também gera uma curiosidade. Você vem com louvor que prepara esse coração dessa criança para a palavra. Vem a palavra, vem a oração, e a gente fecha aí com um lanche. Sim, muito obrigado, né, por essa parte teórica aí. Quero que você estenda o nosso agradecimento à célula e à líder, né, a Ellen, por também participar. O pessoal vai estar junto aí, vendo a parte prática agora, né? Eu também quero agradecer às mães, né, que eu pedi uma autorização a elas, né, assim, olha, vamos ter uma filmagem, tudo bem, elas, né, de pronto, assim, aceitaram, né, então eu tenho essa gratidão mesmo, porque todo mundo abraçou esse projeto. Que bom. Leva o nosso abraço também para os responsáveis das crianças, né? Agradecer, leva o nosso abraço também ao pastor, né? Que também permitiu estar fazendo toda essa gravação. Então, assim, muito obrigado de coração. Vamos ver agora a parte prática, né? O pessoal acho que deve estar super curioso como que é, porque fala. Agora vamos ver como é. Então, vamos ver a parte prática. Não vai ser 1 hora de parte prática, mas vocês vão ver um resumo da parte prática, tá bom? Depois nós voltamos aí para agradecer a cada um de vocês. Vamos lá? Bora para a parte prática.
Eu era mó bom nisso. Agora eu parei. Vai dar meu lugar. Mas tem que ler bem. Tira por cima. Não, eu guardo outra dentro. Sério? Aí eu vou fazer as minhas, vai bater a ganho. Não, filho, só bater a ganho. Eu só tô brincando, filho. Não. Ai, vamos brincar agora? Vai, bora logo. Não vai bater, não. Eu não vou bater, eu não vou virar um. Você tem que dar pra tirar ele no Ronaldo. Ai, gente, cheguei. É o Perigó. Deixa o melhor por último. Eu tô com vergonha. É seu? É de alguém? É minha. Só tem uma, pode deixar aí. Eu fui. Mas é só eu vi, tá. Tá assim, ó. Gente, você grudou aqui, ó. Graça e paz. Amém. Amém. Nós vamos começar a nossa célula e eu tenho uma dinâmica, assim, uma brincadeira para começar a fazer com vocês, que não dá para ser com todos essa hoje, tá? Então, calma. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar a Manu, fica aqui, aqui, Manu, desse lado aqui. Eu vou chamar a Rebeca e a Milena e o Tomás. Fica aqui um do ladinho do outro. Só os pequenininhos, tá vendo? Só os pequenos. Aqui, Gabriel. Aqui de frente pro outro, eu só preciso de 4, não posso mais. São só 4. 4 de cada lado, vocês viram? 4 aqui e 4 aqui, certo? Agora, chega só um pouquinho mais pra cá, assim, ó. Isso. Então, você, Manu, você vai ser uma régua. Você sabe o que é uma régua? Segura. Você é uma régua. Você, Tomás, vai ser a borracha. Sabe o que é uma borracha? Rebeca, você vai ser um apontador. Sabe o que é um apontador? Beleza? E você, Milena, vai ser uma caneta. Certo? Quem você é? Quem você é? Quem você é? E quem você é? Caneta. E aí, o que acontece? Vocês aqui vão receber o papel e eu não vou ler. Eu escolhi vocês maiores, que já sabem ler de propósito, certo? Então, vocês vão ler o que está aqui, um de cada vez. Não pode contar de cara, não. Cada um vai receber o seu papel, vai ficar, ó, quietinho, certo? Pode mostrar pra ele. Não. Segura aí o seu papel. Vocês que estão aqui, ó, vão prestar atenção. Cada um vai ler uma da sua vez, né? Cada um na sua vez vai ler o que está ali. E se o que eles lerem combinar com o que vocês com o que vocês são, vocês vão falar assim: eu posso te ajudar. Se combinar com o seu. O seu é o que mesmo? O seu é o que mesmo? E o seu? E o seu?
uma caneta. Se o que eles falaram combinar com vocês, aí vocês vão falar, eu posso ajudar. Então vamos lá. Vou começar com a Manu. Manu, lê o que está no seu. Eu preciso de algo para medir essas coisas. Precisa de algo para medir. Quem que pode ajudar a Manu? Manu. Então fala, eu posso te ajudar. Então vai lá, vai dar um abraço nela, eu posso te ajudar. Ela é a régua. Então quando a gente precisa medir alguma coisa, a gente usa a régua. Lê o seu. Errei a palavra e preciso corrigir. Errou a palavra e ela precisa corrigir. O que ela vai ter que usar? Quem que é? Fala, eu posso te ajudar. Então vai lá, abraça ele, eu posso te ajudar. Ah, que marmelada esse aqui, hein, os irmãos? O que tá no seu? Quebrou a ponta do meu lápis e agora? Quebrou a ponta do lápis. Quem pode ajudar ele? Fala, eu posso te ajudar. Então vai lá, abraça ele. Muito bem, lê o seu. Ele precisa assinar um documento. Quem pode ajudar ele? Fala, eu posso te ajudar. Vem cá. Já vou lá pra Vamos prestar atenção aqui agora. Pessoal, olha aqui todo mundo pra mim. Manu, quem tá aqui e também quem tá de fora. Na igreja, na célula, na escola, nós temos que ser como foi essa turminha aqui, ó. Eles foram as pessoas que ajudam. Ajudar. E a gente precisa também ajudar uns aos outros. Se eu sei que o Gabriel precisa de ajuda e eu sei o que o Gabriel precisa, o que eu posso falar para ele? Eu posso te ajudar. A gente não vai rir de quem não consegue. A gente não vai ficar olhando e falando mal do colega. A gente vai oferecer ajuda. Então pode me dar aqui o papelzinho. Palmas para os nossos amigos. Aqui, Manu. Isso. Aqui, pode sentar. Chegou mais gente. Chegou duas princesas. Seja bem-vinda, minha flor. Vem ficar aqui, ó. Olha só. A Bíblia sempre nos ensina que nós devemos ajudar uns aos outros. Ser suporte é isso, é quando eu ajudo a pessoa que está do meu lado. Se ela está meio molinha querendo cair, eu dou uma segurada nela e falo, não cai não. Segura aqui que você não vai cair não, senão vai cair nós duas. Né? Então, o ensinamento da palavra de Deus não é a gente olhar alguém que está em dificuldade e ficar, tá vendo lá, ó? Tá conseguindo nada. Ó, tirou 0 na prova, ó. Tirou 3 na prova e eu tirei 9. Não. A gente oferece ajuda. É claro que a gente vai ficar feliz de tirar uma boa nota, certo? Como eu também fico feliz com os alunos aqui que estão saindo bem, que estão se esforçando. Mas todos que sabem fazer alguma coisa e estão fazendo bem, podem oferecer ajuda àqueles que estão precisando. Às vezes um amigo não precisa de ajuda na nota para aprender, mas ele precisa de um amigo. Você tem observado alguém que está perto de você, que tem andado sozinho, que ninguém é amigo? Você pode ajudar. Você é um aluno ótimo. Vamos ficar em pé pra gente orar então. Nas aulas. Certo? Vamos lá, quem está me ouvindo, põe a mão na cabeça. Quem está me ouvindo, põe a mão na barriga. Quem está me ouvindo, pega na mão do colega agora. Aí, pronto. Nós vamos fechar os olhos. Feche os olhos, por favor. Nós vamos orar. Vamos tomar assim. Todo mundo fechando os olhos. Pode repetir comigo. Senhor, te agradecemos nesta célula, cada um que está aqui, nos abençoe
filmar todo mundo, hein? Bem bonito. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. Vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. Perdida em tua liberdade. Eu não vi esse mundo eu vencer. Meu Deus não está morto, viver está aqui dentro de mim, fugindo como um leão. Meu Deus não está morto, viver está aqui dentro de mim, fugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ai, Deus, aquece as trevas fugirão. E a festa morta eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade. Não tô ouvindo vocês cantar. Esse mundo eu vencer. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, fugindo como eu. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, fugindo como eu. Ruge, ele ruge, ele ruge, ele ruge, ele ruge, e o fogo cai, o chão vai tremer, com o som do avivamento, o céu vai rugir, e o fogo cai, o chão vai tremer, com o som do avivamento. O céu vai rugir, e o fogo cair, o chão vai tremer, com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vive aqui dentro de mim, fugindo como leão. Vive aqui dentro de mim, fugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive aqui dentro de mim, fugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive Aqui dentro de mim, rugindo como um leão, ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Vamos lá, data de ser traída. Aqui diante recebas. Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus
escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre fim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Legal. Vamos sentar. Vamos sentar. Quero ver, ó. Quando o milagre eu pedi, pode sentar. Comprou pra festa e eu pedi. E hoje eu posso ver. Foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Você na vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre. Por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Bênçãos que não têm fim, perco as
Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos fazer o seguinte. Hoje nós vamos... Tá difícil para chamar um lugarzinho aqui. Não tem mais nenhuma cadeira aí? Nossa, tem aqui. É que o cara não quer sentar, ele não quer ficar falando. Então. Cuidado com a cabeça. Ó, a cabeça. Minha mão da saia. Então, ó, presta atenção na história que nós vamos contar hoje. Quem estava no culto à noite domingo? Quem estava no culto à noite domingo? Eu fui. Vocês foram pra salinha, né? Sim, eu fui, a mãe também foi. Hoje nós vamos falar um assunto que o pastor falou lá dentro do culto, que é sobre o Monte Moriá. Alguém já ouviu falar nesse monte? Não. Fala assim, ó. Fala comigo. Monte Moriá. Monte Moriá. Você sabe que monte é esse? Montanha. Eu sei. Qual? Não sei. Ah, Montanha. você sabe que monte é esse? Para. Você sabe que monte é esse? Então vamos de novo. Eu sei, Fala. um monte de pessoas. Ele tem grau. A montanha mais alta que... Não é. Não é a montanha mais alta. Então, vocês não sabem. Posso falar? Sim. Se vocês não sabem, eu vou explicar, mas vocês têm que prestar atenção. Estou escutando muita conversa, Lu. Ai, vamos diminuir a conversa. Ó, tá conversando, eu tô falando, vocês estão conversando. Vamos fazer silêncio, Rafael? Chega. Desencosta dele. Isso. Ó, então o Monte Moriá, ele é muito importante na Bíblia. Ele foi a fundação da cidade de Jerusalém. Lá naquele monte, Deus fez um pacto com Abraão. Alguém já ouviu falar em Abraão? Sim. O Abraão é o pai da fé. Foi através dele que veio Abraão, depois veio Isaac, depois veio Jacó, depois veio as 12 tribos, e depois veio José. José foi para o Egito. Lá no Egito ele virou o governador. Depois de lá, eles ficaram quantos anos lá até virar uma nação? 400 anos. Vieram lá, José morreu, os filhos dele cresceram, todo mundo apareceu lá e tal, viraram uma nação. Aí, como eles ficaram tão grandes naquela cidade lá do Egito, naquele país, o faraó, que não tinha conhecido José, porque José tinha morrido fazia tempo, falou assim: nossa, esse povo de Israel vai ficar mais forte do que eu, e eu vou fazer eles ficar escravos. E aí, deixou o povo de Israel escravo. Aí, saíram de lá através de Moisés e depois foram para Canaã, lembra dessa história? E lá, depois veio Não, já passou do comprador, já estamos lá na frente. Aí veio o Josué, do tal de Jericó, depois de Josué vieram os reis, veio Davi, e Davi quis fazer o templo de Israel e foi nesse Monte Moriá, tá? Então, para vocês terem ver a importância do monte. Como é que é o nome do monte? Monte Moriá. De novo, Monte Moriá. Muito bem. Então, vamos contar a história agora de Abraão e o que aconteceu nesse monte, tá? Abraão, ele tinha 75 anos. Ó, quantos anos tinha Abraão? 75. 75 anos. E Deus falou para ele assim, ó, eu vou te dar um filho. Quantos anos ele tinha? 75. 75 anos e Deus falou para ele, eu vou te dar um filho. Quantos anos tinha Abraão? 75 anos e ele não tinha filho. E Deus falou para ele assim, eu vou te dar um filho. Aí passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 10 anos, passou 15 anos, passou 16, 17, 20 anos, 21, 22, 23, 24, 25 anos depois da promessa que Deus fez.
que Deus acabou dando um filho para ele, filho da própria esposa de Sara. Então, se ele tinha 75, ele teve um filho com 100. 75 mais 25? 100 anos. Então ele teve um filho. O único filho que ele tinha com a mulher dele, abençoado por Deus, era Isaac. Isaac, né, Isaac? Vem aqui, é o filho amado, o filho da promessa. Eu gosto tanto desse meu filho, eu sou agora, tá? Eu amo tanto meu filho. Ô, Rebeca, o Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele morreu. Com 3 dias, o que aconteceu? Ressuscitou! Por isso é que nós temos a salvação. Porque tem gente que acredita em Buda, morreu e não ressuscitou. Fizeram churrasquinho do carneiro? Não. Tem gente que acredita em Maomé, morreu e não ressuscitou. Tem gente que acredita naqueles bichos lá da Índia, morreu e não ressuscitou. Não, precisava. Presta atenção, para ver a remissão dos pecados, era necessário o derramamento do sangue. Não, foi o carneirinho. O carneirinho, sim, inocente de tudo, porque ele já representava Jesus. Aquele carneirinho lá fez o papel que Jesus foi fazer na nossa vida. Jesus tinha pecado? Não. Jesus não tinha pecado. Ele morreu por conta do meu pecado, do seu pecado. Deixa eu chegar. Morreu no nosso lugar, que nem aquele carneirinho que salvou o Isaac. Certo? Então, ó. Você não foi de lá o Isaac. Presta atenção. Se ele morreu e deu a vida dele por nós, o que é que nós temos que fazer agora? Dar a nossa vida para ele. Dedicar o nosso tempo para ele. Como é que a gente dedica tempo para Deus? Indo para a estrela. Orando, lendo a Bíblia, escutando a palavra do papai, escutando a palavra da mamãe, obedecendo o professor, não brigando na escola, não xingando ninguém. Isso aí, a gente, com essas atitudes, nós estamos dando a nossa vida para Jesus. Ele deu a vida dele literalmente. Foi lá e pá. Ai, doeu. Foi base na mão, foi espada na foi. Aqui vamos orar. Vem. Levanta. Eu quero todo mundo de pé de mão dada. Entra aqui na roda, tá? Entra na roda. Vai juntar com o César. Dá a mão aí, César. Vamos repetir o que eu vou falar, tá? Senhor Deus. Obrigada. Porque o Senhor deu Jesus para morrer no meu lugar. Obrigada pela vida que tu me deste. Agora, nesse momento, eu quero dar essa vida que eu tenho para Jesus. Quero te obedecer. Quero te amar. Quero te respeitar. Quero ser um bom filho. Quero ser uma boa filha. Quero ser uma pessoa que te honra em todo momento.
Nós terminamos agora, né, a parte prática para vocês verem. Nós não colocamos a comunhão, porque que nem a Luciane falou, é um momento mais íntimo, né? Então, podia ter alguma criança querendo falar com a líder, né? Então, nós deixamos a parte da comunhão sem mostrar a comunhão para vocês, mas é o lanche, a conversa, né? Ali. E então, assim, muito obrigado a cada um de vocês que estiveram conosco nesta tarde. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, a liderança de vocês, o ministério com crianças que vocês fazem parte, né? Queremos agradecer aqui também a Luciane, mais uma vez. Queremos agradecer a toda a célula, a Ellen, que é a líder da célula, ao pastor Jorge, que é o pastor responsável pela igreja. Queremos agradecer de coração, mais uma vez, todo este momento. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Eu vou pedir para a Luciane estar orando para nós agora, neste momento, para que a gente possa encerrar o nosso treinamento. Pode ser? Pode sim. Você que esteve aqui conosco hoje à tarde, não se esqueça. Você tem vontade de trabalhar com célula, coloque isso mesmo diante de Deus, coloque no seu coração esse firme propósito. Existem muitas crianças para serem alcançadas. Que o Senhor te use para isso em nome de Jesus. Amém? Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo, por essa capacitação, exaltamos e bendizemos o seu nome. Sabemos, ó Deus, que são muitas as circunstâncias que nos impedem, que nos fragilizam, ó Deus, mas eu oro a Ti, Pai, nesta hora e clamo que a Tua mão seja sobre cada vida que está tendo acesso a essa capacitação, a esse vídeo, que o Senhor, ó Deus, possa acender a chama em cada coração, dando um firme propósito, ó Deus, de começar uma célula, ou de não desistir da célula que já existe, que o Senhor, meu Deus, possa dar direção, sabedoria, unção, graça, oh Deus, que tudo que essa pessoa precisa, este ministério precisa para prosseguir, venha de Ti, Pai, em nome de Jesus, capacita mesmo, Senhor, enche de alegria e que haja frutos, ó Deus, frutos para o Senhor. Ah, Pai, muitas vezes as pessoas olham as crianças como trabalho, como cansaço, como peso, mas o Senhor tem um propósito e um futuro para cada uma dessas crianças. Nós cremos nisso. Abre os nossos olhos como liderança para ver, ó Deus, como o Senhor vê, para enxergar o que o Senhor enxerga. Nos ajude, Senhor, a ter esse discernimento e nos capacite em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez. E você que está aí, ó, não perca. Se você não é inscrito ainda no Instagram do DNTC, se inscreva, porque vão ter mais treinamentos, mais capacitações aí. Fique atentas ao que vai vir por aí, tá bom? Permaneçam com Deus. Um forte abraço de toda a equipe do DNTC para cada um de vocês. Tchau, tchau. Cortou minha cabeça.